Um retângulo tem comprimento x e largura y, sendo x e y números positivos menores do que 100. Se o comprimento do retângulo aumentar y% e a largura aumentar x%, então a sua área vai aumentar em quantos por cento? Esse é um problema típico de álgebra envolvida com porcentagem. Primeira coisa, vou pensar na área inicial. A área inicial do retângulo, se ele tem comprimento x e largura y, é xy. Produto de x por y é a área inicial. E depois eu vou ter que pensar na ideia de aumento percentual. A gente normalmente faz uso de um aumento para chegar no montante final, para o valor final, vou escrever como montante, vai ser o capital, o valor inicial, multiplicado por 1 mais a taxa ou 1 menos a taxa, dependendo se você está fazendo ou aumento ou diminuição percentual. Nesse problema aqui a gente vai aumentar, então multiplica por 1 mais a taxa. O I aqui representa a porcentagem. Vamos supor, eu vou ter um aumento de 20%, então eu vou pegar o valor inicial e multiplicar por 1,2, porque é 1 mais 0,2, que é o correspondente ao 20%. Então eu vou usar essa notação aqui para fazer os aumentos que ele falou, tanto no comprimento quanto na largura. Vou anotar aqui, novo comprimento. O que acontece com o comprimento? Ele diz que o comprimento vai aumentar em y%. Então eu vou falar, o comprimento inicialmente era x, e aí se ele tem um aumento de y%, eu vou multiplicar por 1 mais y%. Vai ter um aumento também na largura. Vou anotar aqui. A largura inicial era y. E ele falou que a largura sofre um aumento de x%. Então, vou multiplicá-la por 1 mais x%. Qual vai ser a nova área, ou o que a gente vai chamar de área final, a área depois do aumento? Vai ser o novo comprimento vezes a nova largura. Então vai ficar x que multiplica 1 mais y% multiplicado pelo y que multiplica 1 mais x%. Aí ele falou quanto a área aumentará. Então vou pensar no aumento da área. Aumento. Não ficou bom não. Aí. Aumento. Quando uma coisa, para eu saber quanto que uma coisa aumentou, eu faço o valor final menos o valor inicial. Então eu vou fazer a área final menos a área inicial. Só que note que nas respostas os valores estão em porcentagem. Então ele não queria só quanto a área aumentará. Ele quer quanto a área aumentará percentualmente. E quando a gente pensa num aumento percentual, o que você deve fazer? Aumento percentual. Basta pegar o aumento e dividi-lo pelo valor original. O valor original é a área inicial nesse caso. Então vai ser a área final menos a área inicial, tudo isso dividido pela área inicial. Isso vai me dar o aumento percentual. Bom, e agora é fazer conta. Vamos lá. Área final. Foi essa expressão que eu escrevi aqui. Vou reescrevê-la só mudando um pouco a ordem das coisas. Você tem x vezes y vezes 1 mais x% e 1 mais y%. Como está tudo numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto.
posso escolher essa ordem aqui, que dá na mesma daquilo que estava escrito ali. Só peguei x, y, 1 mais x e 1 mais y%. Isso é a área final, menos a área inicial, que estava ali, xy. Tudo isso dividido pela área inicial, que era xy. Repare que você tem x vezes y nos dois termos que estão em cima. Você tem um termo todo aqui, grandão, e o outro termo aqui. Você tem xy nos dois e tem xy no denominador. Então dá para dividir tudo por x vezes y. Aqui sobra 1. Que daí você vai ter 1 vezes esse produto, ele vai permanecer. E aqui, xy por xy também vai dar 1. Portanto, nessa simplificação, o que eu terei? Nesse aqui eu vou fazer a distributiva. 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes y% e x% vezes 1, então vai aparecer um x% e vai aparecer mais um y%. Mais x% vezes y%. x% vezes y%. E menos 1, que é o valor que estava ali da simplificação. Interessante que você tem o 1 com o menos 1 que vão embora. E restam para a gente x%, que eu vou reescrever assim, mais y%, que eu também vou reescrever assim, mais x% vezes um y%. O que está aparecendo em todos os três termos? 1, 2, 3 termos. O 1 sobre 100. Então, se eu colocasse esse 1 sobre 100 em evidência, eu teria x mais y mais, você tira 1 do 100 só, xy sobre 100. xy por 100. Deixa eu corrigir isso daqui. Ficou pequeno o parênteses. Pronto. Agora, fazer 1 sobre 100 é o mesmo que falar em porcentagem. Esse 1 sobre 100 eu posso substituir pelo símbolo do porcento. O que me garante que o aumento percentual foi x mais y mais xy sobre 100%. O que nos dá a alternativa ax mais y mais xy sobre 100%. Como eu havia dito, esse é um problema principalmente de álgebra, porque você tem que ficar trabalhando com essas equações aqui, ou com a simplificação ou reescrita da expressão, que é o que dá mais trabalho no problema. Óbvio, eu tenho que lembrar desse conceito de aumento percentual e tenho que lembrar de como eu garanto o aumento percentual, fazendo final menos inicial dividido pelo valor inicial. Mas a grande parte do problema estava no desenvolvimento propriamente, como eu disse, na álgebra envolvida no problema.